música, olhando a pata, quando ele tava a vez dele, ele... na pauta musical. Vamos mandar dessa vez. Daí você percebe que não tem nenhuma influência cultural. Música é cultura, sim! Uma coisa que você não sabe, que muita gente considera Marechal Deodoro importante, é claro, e tem muita gente que considera o Nelson da Rabeca mais importante do que ele, pelo fato dele ser um personagem vivo, um personagem ativo. Você já pensou o que é o cara ter a coragem de mudar um regime constitucional da época, implantado no país há 50 anos, só com um imperador, só um, 50 anos. O Dom Pedro II já estava gagá do Nelson da Rabeca na formação cultural do povo marechal. Por quê? Aí, o que é que ele faz? Tocar rabeca. O que é rabeca? É um instrumento musical. Tem mais de 500 aprendizes de música mesmo. Instrumento de som, clarineta, testa, tubo, escambau. Nessas 3 bandas que tem em Marechal Deodoro. Tem mais de 500 aprendendo. Um cara só que toca o instrumento, a rabeca, e nem por música é, por ouvido. Se não fosse a proclamação da República, nós não estaríamos no regime atual. Não estaríamos, não. Nós seríamos ainda colônia portuguesa. Nós seríamos colônia portuguesa, e além disso é o seguinte, além de ser colônia portuguesa, nós nem alagoano era. Diga. Silêncio é um estranho absurdo. Um burro andante. Não faça essa pergunta. Eu já tenho a minha opinião. Não, só queria que o senhor... diga a sua opinião. A minha opinião é que Marechal Deodoro... Não se diz nada. Se escuta tudo. O que é mais importante para a cidade de Marechal Deodoro? O seu Nelson da Rabeca hoje ou esse político, o Marechal Deodoro da Fonseca? Eu acho que é o seu Nelson, né? Que esse Marechal nunca vi ele. E o seu Nelson já vi. Que ele mora ali, né? Todo dia a gente tá vendo ele, né? Vou tocar aqui um baião que se chama Baião Carinhoso. Esse município é o terceiro município, né, fundado em Alagoas. A cidadezinha, o vilarejo de Alagoas do Sul, que iniciou em 1611, com o nome de Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul. O fundador foi Diogo Soares da Cunha, que na época ele era governador de Pernambuco e bandeirante de São Paulo. Esse nome, Santa Maria Madalena, era a padroeira da cidade. Lagoa do Sul, porque essa lagoa aqui banha Marechal Deodoro, que é a Lagoa Manguaba, sempre foi conhecida como Lagoa do Sul, assim como a Lagoa Mundaué era conhecida como Lagoa do Norte. Então juntou Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul. Assim como foram vários nomes, né? Alagoas, Vila das Lagoas. E só em 1939 é que a cidade recebe o nome de Marechal Deodoro em homenagem ao filho ilustre da terra. A cidade de Marechal Deodoro. Vai ficar nisso mesmo. Vai ficar, né? Porque o homem teve importância grande, né? Ele foi um estadista, né? Estrategista, ele criava e recebeu todos os méritos, maiores méritos, condecorações militares. Marechal, né, chegou a esse máximo, né? Esse homem ganhou um monte de estrela. Será que era justo? Naquela época... Quem sabe disso? Naquela época, matar gente ganhava estrela, sabia? Esse Marechal, né? Mas aí era o homem. Inclusive, ele expulsou depois Dom Pedro do país. E aí deu o golpe militar. É verdade. Né? Ocorreu o golpe naquela época. Pegou Dom Pedro e acabou o império. Né? Que naquela época, o imperador tinha umas ideias boas. O império não dava mais certo no país. Mas ele estava pensando já em parlamentarismo, que era uma coisa muito boa para o Brasil, sabia? Que era várias pessoas pensando no bem desse país. Marechal Deodoro realmente foi uma grande figura brasileira. Por que uma grande figura brasileira? Porque Marechal Deodoro era de uma família humilde aqui da nossa terra. Nasceu aqui, logo ali na Rua dos Mortos, número 92, e viveu sua vida nesta terra até os 15 anos de idade. Com 15 anos, o mesmo saía de Marechal Deodoro, das antigas Alagoas, para ir para o Rio de Janeiro e com 16 anos ali senta a praça no Exército Brasileiro.
do começo da sua vida militar até a Guerra do Paraguai, foi praticamente um pulo. Mas foi exatamente na Guerra do Paraguai que ele cresceu como militar. Recebeu várias e várias condecorações e promoções ao mesmo tempo pelos seus grandes feitos defendendo a nossa pátria. Marechal Deodoro foi um vulto ilustre. Quando os irmãos morriam, ele podia ter morrido também. Sei que ele foi o primeiro presidente da República, nasceu aqui, mas aqui ele não conviveu. Então, pra gente, ele só deu o nome da cidade, porque pra Marechal ele não fez nada. Como cidadão, de acordo com a história, né, cumpriu com a cidadania dele, né, lutou pelo Estado. Com certeza, a figura é uma coisa que leva o conhecimento para o Brasil, ao mundo, né? Eu já boto para o Brasil, apesar que ele vai até para o exterior. Mas o Nelson, ele, para mim, não é que seja mais importante, não. Ele é um ser humano, ele é um artista hoje, que quando eu conheci ele não era um artista. Claro que é Marechal Deodoro, né? Porque o Nelson da Rabeca é uma pessoa não insignificante, mas é uma pessoa que é uma pessoa boa, mas ele não teve a cultura que o Marechal Deodoro teve, né? O Nelson da Rabeca. Por quê? Porque o Nelson da Rabeca mostrou a nossa cidade como era e Marechal não esteve presente aqui, foi novo para o Rio de Janeiro, eu acho. E tem um detalhe na época de Marechal bem interessante, que os republicanos queriam que a bandeira do Brasil fosse muito semelhante ao que é hoje a bandeira dos Estados Unidos. As estrelas, duas cores. Sim. Sabe por quê? Os republicanos representavam o quê? A elite daquela época, que tinham toda uma relação com os Estados Unidos, um modelo, né? Como até hoje, né? A gente, se fizermos uma reflexão, até hoje nós temos esse algo de valor com os Estados Unidos, né? E interessante é que Marechal repudiou e não aceitou, e a bandeira, né, permaneceu a proposta a qual é hoje. Então, que inclusive tem a mão dele, né? O desenho da bandeira tem muito desse nacionalismo que Marechal tinha em si mesmo, né? Que isso não é só uma questão da carreira militar, mas do berço o qual ele viveu na família. Que foi Rosa da Fonseca, mãe de Marechal Deodoro, que fez toda a carreira militar dos filhos, foi que os enviou à Guerra do Paraguai. Foi uma pessoa de garra que naquela época as mulheres não tinham esse controle, as mulheres só serviam para ter filhos. E Rosa da Fonseca, quando viu o vô, ela não cruzou os braços. Ela foi quem fez o maior incentivo para os filhos, a Guerra do Paraguai. Que qual é a mãe que tem 10 filhos? No caso, teve 8 homens e enviou 7 ao Paraguai. Se um morria, ela dava festa em homenagem. Porque era a favor da pátria, era por amor à pátria, era uma pessoa importante, não por frieza. Que muita gente hoje não sabe que Rosa da Fonseca foi muito importante. Quando ela enviou, ela tomou toda a rédea de tudo, pegou toda a responsabilidade, e o filho Manuel Deodoro e vários dos irmãos que lutaram na Guerra do Paraguai, chegaram pessoas importantes através da mãe. Alagoas é tão grande, e para o Brasil é tão grande, historicamente falando, que eu tive a ousadia de, em 15 de novembro de 2004, conforme está aqui nessa placa, escrever a seguinte frase sobre Marechal Deodoro. Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, proclamador da República Brasileira, primeiro presidente do Brasil. A frase é minha, do professor Sebastião Heleno. Bravo alagoano, filho desta terra, símbolo de orgulho e veneração cívica do povo brasileiro. É o nosso querido Marechal Deodoro, patrono da nossa cidade e a grande figura histórica do nosso país. Falar dos Fonseca é falar de algo diferente, falar de alguma coisa praticamente quase inatingível, mas falar dos Fonseca é falar mesmo daquilo que foi, da importância que é os Fonseca para o contexto histórico do nosso país. Veja só, essa relação Nelson da Rabeca numa cidade
tombada historicamente como um cidadão de destaque do passado histórico, né? Marechal Deodoro da Fonseca. São coisas distintas, né? Um no destaque histórico, do fato histórico, e outro um representante da cultura popular viva, que não necessariamente ele precisa ser deodorense. Embora ele não seja natural de Marechal Deodoro, mas se considera, né, um deodorense e é um grande artista. O importante é que é alagoano, né? Mas ele é um canavieiro, né? Ou seja, tem a sua origem arraigada à terra do quê? Do cultivo da cana-de-açúcar. Então ele tem um valor histórico isso, né? Essa monocultura. Artista da terra, dificilmente ele é valorizado. Qual o show que o Nelson da Rabeca já deu aqui em Marechal, onde teve assim um grande índice de pessoas prestigiando? Ele é mais conhecido lá fora, né? Lá fora as pessoas prestigiam muito. Em Marechal, só quando tem uma festa, quando vem uma autoridade, quer dizer que não é tão valorizado aqui em Marechal. Deveria ser mais valorizado. Na cidade, muitos a respeitam ele. Agora, apesar que tem alguém que, por um monumento que tem ali, uma estátua dele, faz ignorância. O povo fizeram isso aí. O que a senhora acha disso? Eu achei errado. Eu passei por lá um dia, falei. Isso não é consideração, não é? Não tem consideração. Pessoa, que tem muita gente de rebelde. É uma depreciação. É errado fazer aquilo com coisa. É errado, eu acho. Para mim seria até um marco. O Nelson da Rabeca, por exemplo, quando você vai para Marechal Deodoro, entra no Nelson da Rabeca, é um marco de entrada da cidade. Às vezes as pessoas que criticam são pessoas às vezes que não sabem o valor da cultura. Ele já nasceu com a música, né? Ele não aprendeu com ninguém, é autodidata. E eu considero um músico de primeira linha no ramo em que ele é doutor. E a gente não pode distinguir realmente quem é o mais importante. Cada um está dentro dos seus parâmetros. O Nelson é importante dentro da cultura popular, né? E Marechal Deodoro é um patrimônio, né? É uma pessoa cívica. Então, é uma polêmica que a gente não pode distinguir assim qual foi o mais importante. Um é patrimônio vivo, o outro é o patrimônio morto. É isso. Agora sim, o que é que tem de melhor em Marechal Deodoro? Não, peraí, mas nem tanto, né? O que é que eu vou pensar? A tranquilidade, eu vou dizer assim, da minha parte, né? Olha, filme ali e veja aqui, ó. Todos os anos, no dia 15 de novembro, o Sebastião Heleno está 7 horas da manhã, limpando esse busto todinho, tudo, e passo um material que com 10 minutos ele está novinho. Agora o nome do material eu não digo. Não tenho obrigação de fazer isso, mas faço porque gosto de fazer. Faço quase como um ritual. Todo dia 15 de novembro, 7 horas até eu morrer, estou aqui limpando o busto de Deodoro, que ele fique limpo, brilhoso e com aspecto saudável, como ele sempre foi. Daí, para mim, eu faço isso para que o povo veja a importância do nosso prezado deodorense.